Olá, graça e paz, tudo bom com vocês? Vamos continuar o estudo da lição. Hoje, terça-feira, dia 8 de julho, nós vamos falar mais um pouquinho, né, sobre essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E hoje o título, praticamente a gente já está falando dele desde do primeiro tópico, né? Que é o cumprimento da profecia. Qual é a profecia que se cumpre nessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? A profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Acho que nunca mais vocês vão esquecer dessa profecia, tá certo? Como alguns dos fariseus reagiram ao verem aquela demonstração de louvor a Cristo. Está escrito em João capítulo 12, verso 19, Lucas 19, verso 39. Essa é a pergunta A. E a reação deles, em João 12, diz assim: disseram, pois, os fariseus entre si: vede que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. E Lucas 19, 39 diz: e disseram-lhe de entre a perdão, e disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreenda os seus discípulos. Vejam só, os fariseus que testemunharam aquela cena foram tomados de maldade, né? E eles tentaram mudar o pensamento da população usando a autoridade deles, mas não conseguiram silenciar a multidão. E aí eles pegaram e abriram o caminho, forçaram passagem para chegar até perto de Jesus. E quando chegaram perto de Jesus, disseram: Senhor, manda que seus discípulos se calem, que esse povo se calem, porque estão fazendo muito barulho. E porque eles estavam com inveja de Jesus, né? Daquela mostra de quanto ele era querido, de quanto aquele povo acreditava nele, né? E diz aqui, olha, declararam que aquelas demonstrações barulhentas eram ilegais e que as autoridades não as permitiriam. Vejam só, era como se eles estivessem preocupados com a legalidade em questão do que diriam a autoridade romana, né? Como se estivessem tendo cuidado de Jesus. E aí a pergunta B diz assim: em seguida, que resposta Jesus lhes deu? Quando eles disseram: Senhor, manda, olha, Jesus, manda que seus discípulos caem, que esse povo pare com barulho, porque as autoridades não vão gostar disso não, viu? E aí Jesus disse: olha, se estes calarem, as pedras clamarão. Essa é uma frase que nós conhecemos muito, mas muitos de nós não sabemos nem quando é que ela foi usada. Na verdade, ela foi usada exatamente por Jesus e ele disse: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Foi o próprio Deus quem determinou essa cena de triunfo. O profeta havia predito, e o ser humano era incapaz de neutralizar o propósito divino. Se as pessoas não tivessem cumprido o plano divino, Deus teria dado voz às pedras inanimadas, as quais teriam saudado o seu filho com aclamação de louvor. Quando Deus diz que algo vai acontecer, vai acontecer. Não importa a maneira que vai acontecer, mas ela vai acontecer. Porque mesmo que as pessoas não cumpram a vontade de Deus, ele vai fazer. Até com que seres inanimados executem sua ordem. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos compreender toda a vontade de Deus na nossa vida. A pergunta C diz assim: como essa manifestação extraordinária foi um cumprimento de profecia, conforme muitas das multidões reconheceram? Zacarias 9:9. A alegria do povo, né? Eles reconheceram que aquele era o cumprimento da profecia. A gente já viu como é que era a entrada dos reis, né, naquela época. Então eles vendo que aquilo era o cumprimento da profecia, eles começaram a repetir Zacarias 9:9. Olha o que diz o livro Desejado de Todas as Nações. Enquanto os fariseus, agora em silêncio, recuavam, centenas de vozes começaram a repetir as palavras de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Amém? Que nós também possamos sempre lembrar das profecias referentes a Jesus e clamá-las em alta voz, proclamando a breve volta do nosso Senhor. Amém?
Eu aguardo vocês amanhã. Não esqueçam de dar o like, de compartilhar e de deixar o seu comentário, ok? Deus abençoe a todos. Estou orando por vocês. Orem por mim e pela minha família. Guardo vocês amanhã para nós continuarmos o estudo dessa maravilhosa e abençoada lição. Até amanhã.